estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e vamos aí para mais um vídeo da nossa... Até esqueci o que a gente tá fazendo aqui, do nosso Veda de técnicas de memorização. E hoje a gente vai falar da técnica da ação. Eu sei que eu já falei um pouco mais sobre isso, eu já falei sobre memorização ativa, mas hoje eu quero falar pra vocês uma coisa assim, é uma técnica, mas ao mesmo tempo um conselho, uma conversa entre a gente aqui, estudante, que é o seguinte: a época de vestibular é muito difícil, é muita pressão, é muita matéria, só que eu vou te falar uma coisa assim, realmente um conselho. Tem hora que a gente tem que parar de estudar. Tem hora que a gente tem que parar de estudar e olhar pra nossa vida e pensar: será que eu estou fazendo isso aqui direito? Será que eu não tô simplesmente só atropelando, estudando e querendo muito? Assim, uma coisa que eu tenho um probleminha, digamos assim, é que muitas vezes eu quero tanto uma coisa que eu vou atropelando. Eu quero tanto uma coisa que eu fico tanto na emoção daquilo que eu não penso. Eu não penso sobre o caminho que eu estou levando, o que eu estou fazendo para atingir aquilo. Mas uma dica que eu quero dar pra vocês é: não estude apenas para sua prova, tá? Estuda para sua vida. Muitas matérias, por exemplo, artes, literatura, isso é tão importante pra gente como humano, pra humanidade é importante. Ler livros, aprender sobre coisas novas, ir a um museu, qualquer coisa desse tipo. Não estude apenas para suas provas, não estude apenas para você virar um mini robô do Enem, porque fica difícil da gente entender que de vez em quando a gente está tão pilhado estudando que a gente não aproveita a vida, digamos assim. E é possível aproveitar a vida e estudar ao mesmo tempo. Uma coisa errada é muitas vezes a gente tentar revisar uma matéria logo depois que a gente aprende ela. Cara, assiste aqui sobre curva de esquecimento, tem uma pasta de técnicas de estudo, dicas de estudo. Se você faz isso, claramente você nunca me ouviu falar, porque assim, não ache que você sabe uma matéria logo depois de estudá-la. Espera aí uns 30 dias, espera aí 15 dias. Será que você ainda lembra a quantidade de coisas que você lembra no momento em que você estudou e daqui 15 dias? Se você lembrar, aí sim você deixa essa matéria para trás e vai estudar outras. Mas se não, eu acho que você tem que começar a revisar ela melhor e direito e com a curva de esquecimento que eu vou deixar aqui. E é mais ou menos isso que eu quero falar nessa técnica. Não apenas fique estudando e memorizando, tá? Não vira um robô. Não é tipo, vou estudar e memorizar, decorar, não sei o que. Técnica da ação. Eu já falei pra vocês que a gente aprende melhor quando a gente age, quando a gente tem um papel ativo e dinâmico na nossa educação. E é isso que eu quero que você faça, essa atividade. Por exemplo, se você estiver estudando literatura e artes pro seu Enem, sei lá, visita um museu, nem precisa ir no lugar, no momento, né, a gente não pode sair de casa. Então procura aí na internet alguma coisa que tenha a ver, procure as obras, procure saber sobre a vida dos artistas. Eu sei que eu tô um pouco idealizando aqui nesse momento, porque muitas vezes na época de vestibular a gente não tem tempo pra muita coisa, mas é justamente o contrário disso que eu quero te dizer. Quando a gente acha que não tem tempo, a gente fica tão preocupado que a gente só vai ficar estressado. Eu já falei pra vocês, estresse não vai te ajudar nada na hora de memorizar. Então, sei lá, se propõe a fazer alguns exercícios, como por exemplo, você acabou de estudar sobre uma escola literária. Então vai atrás de algumas obras dessa escola literária e procura nela características do que você acabou de estudar. Não simplesmente vá ali e coloca exercício sobre romantismo e faz aquele monte de exercício. Faça você os seus exercícios, só coloca no Google obras do romantismo. Analisa aquelas obras, o que elas têm que você acabou de estudar. No momento, na minha faculdade, eu estou estudando História do Brasil, principalmente Brasil Colônia, e uma coisa que eu comecei a fazer, ao invés de só ler sobre o Brasil Colônia, eu olho hoje em dia, na nossa vida, quais os traços que ainda restam desse Brasil Colônia. Então eu não fico só fazendo exercício, pergunta e resposta e viro um robozinho daquela matéria. Procuro agir em cima disso. Então eu olho, eu observo as coisas que acontecem, eu observo a política, a economia e fico pensando: nossa, quais coisas de hoje, quais os fatos históricos de hoje podem ter a ver, podem ter ligações com aquela época, 1500 e tudo mais. De verdade, não seja um robozinho do Enem, não seja um robozinho estudante, nós somos seres humanos e a gente precisa disso. Se você estuda sendo menos robô e mais humano, a gente fica bem menos estressado, porque essa fase já é difícil, ainda mais com a pandemia. Então assim, tenta relaxar um pouco. Eu sei que é difícil, eu mesma não conseguia relaxar e isso fez tão mal pra mim, porque eu ficava muito mal. Contei pra vocês que eu fui pro Enem chorando, porque assim, é uma pressão enorme, principalmente a pressão que nós mesmos colocamos na gente. Então aprenda a estudar um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado. Vai ler um livro e ver arte, tenho certeza que pode te ajudar. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo seu esse vídeo, ou qualquer outro vídeo que você goste aqui do canal, e até o próximo.